tributária extremamente sofisticada para e-commerce de produtos importados. Se você é um importador e posteriormente você vende para e-commerce, esse é o melhor cenário para aplicar essa estratégia. Com essa estratégia a gente consegue reduzir o seu ICMS nas suas vendas por e-commerce quase que pela metade. Tá? A estratégia funciona da seguinte forma. Quando você importa um produto e vende no e-commerce interestadual, você vende ele a 4%. Depois você precisa de recolher o DIFAL. Esse é o maior pesadelo de todas as empresas de e-commerce. Então, vamos pensar numa venda, numa importação pelo Espírito Santo e uma venda para o Rio de Janeiro, cujo ICMS é de 20%. Então você importa, paga 4% no ICMS interestadual e depois você complementa isso com mais 14%, ou melhor, com mais 16% com DIFAL, ou seja, você pagou no total 20% de ICMS. Com essa estratégia, no final das contas, você vai pagar apenas 1,1 mais 8% de ICMS, ou seja, 9,1%. Então a gente reduz seu ICMS em mais de metade, mais de 50%. Pode parecer algo um pouco milagroso, e realmente parece. Afinal, falar em reduzir ICMS de e-commerce de 20% para 9% realmente não é algo muito comum. Por isso que essa estratégia realmente ela é bem sofisticada. Eu vou entrar agora numa parte bem técnica sobre essa estratégia. Se você é importador e é o e-commerce e chegou até aqui, você tem duas opções. Você entra em contato com a gente e a gente tem uma reunião e eu te explico isso de forma personalizada para o seu negócio. Ou você continua assistindo o vídeo, eu vou te explicar de forma mais detalhada e mais técnica como que essa estratégia funciona, eu vou explicar os fundamentos legais, onde estão as normas que permitem a gente utilizar essa estratégia. Bem, ela funciona da seguinte forma. Em regra, um produto importado, quando você vende no interestadual, o seu ICMS interestadual é 4% e depois você paga o DIFAL, que é a diferença de alíquota, que vai ser de 4% do interestadual para a alíquota do destino. Se a gente estiver pensando no cenário Espírito Santo, Rio de Janeiro, seria 4 mais 16%. Nessa estratégia a gente faz o seguinte. Em primeiro lugar, a gente abre uma filial no Espírito Santo e a gente vai utilizar nessa filial um benefício fiscal que se chama Compete E-Commerce. Com esse benefício fiscal, ao invés de pagar 4% de ICMS do interestadual, você reduz o seu ICMS para 1,1%. Então, na estratégia, ainda não cheguei à estratégia final sofisticada, estou falando o básico do básico que os grandes varejistas, os grandes e-commerce já utilizam, que é ter uma filial no Espírito Santo com Compete. Então eles pagam 1,1% mais o DIFAL. O DIFAL nesse caso é de 4 para o destino. Então 4 para 20, a gente está falando de 16, mais 1,1, 17,1%. Até aí nada de demais. A única coisa que a gente fez foi abrir uma filial, pegar um benefício fiscal e reduzir o ICMS de 20% para 17%. Tá, e como que a gente faz para chegar nos 9% ou nos 10%? Aí que entra a estratégia que a gente chama de estratégia da FCI. A FCI se chama Ficha de Conteúdo de Importação. Para que a gente possa utilizar essa estratégia e que a gente possa apurar a ficha de conteúdo de importação, a gente precisa de criar um cenário em que o trânsito dessa mercadoria, a sua operação, não seja uma mera compra e revenda, uma mera importação e revenda. Existem algumas coisas que a gente pode fazer no meio do caminho que vão fazer com que o seu processo logístico e operacional sejam equiparados a uma industrialização. E essa coisa é fazer uma troca ou agregar uma embalagem comercial no seu produto. Não serve uma embalagem meramente para transporte, mas se a gente importa o produto, por exemplo, a granel, e monta kits ou troca a embalagem, e coloca uma embalagem nova produzida no Brasil com a sua marca, com seus dados, uma embalagem bonitinha, vamos dizer assim, a legislação federal, o regulamento do IPI, a resolução 13 do Senado e instruções normativas e soluções de consulta da Receita dizem de forma expressa e sem dúvidas. Isso é considerado industrialização. Então, se você importou um produto, trocou a embalagem,
você industrializou. E aí você passa a ser obrigado a apurar o que a gente chama de ficha de conteúdo de importação. Quando a gente apura essa ficha de conteúdo de importação, o que a gente vai aferir com esse documento? Quantos por cento deste produto se refere a uma parte importada e quantos por cento se refere a uma parte nacional. Por isso que ela é obrigatória de ser preenchida quando a gente fala de um processo de industrialização. A princípio, se a gente for pensar pela lógica, mas a gente sabe que quando a gente fala de impostos, nem tudo é lógico, ou melhor, talvez quase nada é tão lógico assim. Se a gente importa um produto e agrega apenas uma embalagem, seria praticamente impossível chegar a um cenário de produto nacional. Só que o que muita gente não sabe é que o cálculo da ficha de conteúdo de importação não leva em consideração apenas custo, mas também o seu markup. Então o que interessa, claro que tem alguns detalhes mais técnicos, mas eu vou pular e eu vou dar um exemplo muito mais geral. O que interessa é o seguinte: por quanto você importou este produto e no final das contas, por quanto você vendeu. Se o seu preço de importação versus o preço de venda for de até 40%, ou seja, o valor de venda, exemplo, você importou um produto por 35 e vendeu por 100. Então, neste caso, independentemente, né, se dentro dos 100, que é o seu preço de venda, tem markup, tem custo, tem outros fatores, a gente tem a conclusão de que este produto passa a ser considerado um produto nacional. E a consequência disso é que o seu ICMS interestadual ele deixa de ser 4% e passa a ser 12%. Aí a gente chega num contexto contraintuitivo, né? Afinal, qual seria a vantagem de aumentar o ICMS interestadual de 4% para 12%? Mas eu vou explicar, existe uma grande vantagem nisso. E a vantagem é o seguinte: como a gente está operando com o benefício fiscal do Compete E-Commerce, independentemente se o seu ICMS interestadual é 4% ou 12%, você vai continuar pagando apenas 1,1% de ICMS interestadual. Mas quando a gente leva quando a gente faz com que esse produto passe a ser nacional e eleva o ICMS dele para 12%, o cálculo vira o seguinte: você tem um destaque na nota de 12%, você recolhe 1,1%, mas o cálculo do seu DIFAL deixa de ser de 4% para o destino e passa a ser de 12% para o destino. Então, a gente passa a ter 1,1% de ICMS pago por Espírito Santo, mais 12% para 20%, 8% pago a título de DIFAL. Então, a gente chega ao cálculo em que seu ICMS na sua venda e-commerce vira 9,1%, versus o cenário normal, sem a estratégia, que seria de 20%. Então é uma economia de mais de 50% no ICMS da sua operação de e-commerce. Essa estratégia também funciona para atacadistas, só que geralmente no e-commerce a conta costuma fechar porque a gente tem, né, um markup maior. Quem importa e vende direto pro consumidor final acaba absorvendo todo esse markup na própria operação e essa estratégia passa a ser vantajosa. Não é uma estratégia que a gente vê todo dia, não é todo mundo que faz, mas você pode ter certeza que os grandes importadores e os grandes e-commerce utilizam essa estratégia e sem essa estratégia eles não sobrevivem. É isso que faz a diferença, é isso que faz com que eles sejam tão competitivos, é isso que faz com que eles consigam alcançar preços tão agressivos. Então, se você está no e-commerce, se você tem a sensação que o mercado está difícil, que suas margens estão apertadas, talvez é isso que falte para a sua operação ter mais eficiência e ter mais lucro. Eu sei que foi muito técnico o que eu falei, talvez você não tenha entendido nem 10% e provavelmente porque minha explicação não deve ter sido tão boa assim, mas a gente pode conversar de forma personalizada. Se esse é o seu caso, se você é um e-commerce de produtos importados e principalmente se você importa este produto e vende no e-commerce, seja no Mercado Livre, loja própria, Amazon, Magalu ou qualquer outro marketplace, a estratégia pode sim fazer muito sentido. Entre em contato com a gente
e a gente vai conversar e descobrir se você pode se beneficiar dessa estratégia.